A internet é um mundo de teorias sem fim. E se tem filmes que são bons pra gente criar teorias, são os filmes da Disney e da Pixar. E hoje eu vou falar sobre as teorias das animações da Disney e da Pixar. E eu vou julgar e classificar essas teorias. Se ela é realmente uma teoria que faz sentido, se é uma teoria sem sentido nenhum, ou se é só uma teoria bizarra mesmo. Enfim, eu acho que deu pra entender. Então vamos nessa. Os Incríveis têm uma teoria muito interessante. O filme conta a história de uma família que tem superpoderes. E um deles é um bebê, que tem vários poderes diferentes. No Brasil, esse bebê foi chamado de Zezé. Ele pega fogo, ele solta laser pelos olhos, ele voa, ele vai parar em outra dimensão, ele faz um pouco de tudo e de tudo um pouco. Mas vamos focar aqui sobre teletransportar para outra dimensão. No filme Monstros S.A. tem uma cena lá muito curiosa. Lá no mundo dos monstros, espalha notícia que tem uma criança solta. E no mundo dos monstros, eles têm medo dos humanos. Apesar deles assustarem os humanos, eles têm mais medo da gente do que a gente deles. E no meio de uma reportagem, aparecem os monstros falando que viram a criança. E daí eles aumentam um pouco a história. Um pouco não, aumentam muito. Uma criança voou por cima de mim e explodiu um carro com a visão laser. Mas a Boo, a criancinha do filme, ela não faz nada disso. Mas sabe qual outra criança humana que faz tudo isso que foi falado? O Zezé. Mas como que isso foi possível? Lembra aquela cena em Os Incríveis 2 que mostra o Zezé sumindo? E se em uma dessas várias vezes ele não viajou para uma outra dimensão? A dimensão dos monstros? E daí ele fez essa confusão toda lá. Essa, com certeza, é uma teoria que faz muito sentido. E o mais maluco é que talvez foi o Zezé que fez toda a bagunça e a Boo que levou a culpa. Continuando em Os Incríveis e Monstros S.A., sim, esses dois filmes têm muitas conexões. Você já se perguntou quem são os pais da Boo? Pois é, essa é uma dúvida que muitos fãs da Disney já tiveram. Mas existe uma teoria que pode responder isso aí. Nas poucas vezes que a gente vê o quarto da Boo, nunca vimos nenhuma menção ao pai ou à mãe dela. E lembra que a Boo parece que some e volta várias vezes no filme? Como se ela teletransportasse ou ficasse invisível? E se nunca vimos os pais da Boo porque eles são dois heróis que estão combatendo o crime à noite? E se por acaso a mãe da Boo for a Violeta? E ela herdou os poderes da mãe de ficar invisível. Essa teoria faz sentido? Bom, se a gente pensar que a teoria anterior faz mais sentido, essa aqui não faz tanto. Se o Zezé apareceu na dimensão dos monstros, tocando terror, enquanto ele era um bebê, nessa época a Violeta ainda era adolescente. Então, com certeza, não tinha como ela ter uma filha nessa época. Mas, se a gente não levar essa teoria do Zezé em consideração, a teoria que a Boo é filha da Violeta começa a fazer um pouquinho mais de sentido. E se a gente levar aquela teoria da Pixar como um todo, faz mais sentido ainda. Na teoria da Pixar, os monstros não vão para outra dimensão, mas viajam no tempo, indo para uma época que os humanos ainda dominavam o planeta. Se pensar na teoria da Pixar, o Zezé não teria ido para uma outra dimensão. Ele teria viajado no tempo, tipo, muitos anos no futuro. Agora, se for apenas outros heróis aleatórios, tem algumas pistas no universo de Os Incríveis que ajudam essa teoria da Boo. Como ter vários outros heróis que se casaram, além do Senhor Incrível e da Mulher Elástica. Muitos desses heróis da geração antiga morreram para o síndrome. Então, ainda existe uma possibilidade da Boo ser órfã. Isso explicaria muita coisa da Boo no filme. Como não ter sinais dos pais dela no quarto, como ela não ficar tão assustada com os monstros e esses sumiços engraçados dela. E cria mais uma conexão entre esses dois filmes da Pixar. Então, essa teoria que os pais da Boo são super-heróis, até que faz um bom sentido. Agora, se é a Violeta, aí fica muito mais difícil saber, né? O que você acha? Agora vamos viajar até Toy Story. No filme temos os brinquedos do garoto Andy que ganham vida e começam a se mexer, a falar, mas só quando ninguém tá olhando. Ou às vezes quando eles querem assustar uma criança mal criada. Lá no comecinho do primeiro filme aparece um brinquedo novo, o patrulheiro espacial Buzz Lightyear, que pensa na cabeça dele que ele é um patrulheiro espacial de verdade e não
um brinquedo? Ele não se vê como um brinquedo. Mas então, por que ele congela como os brinquedos quando os humanos chegam perto? Se na cabeça dele ele tá num mundo desconhecido, ele poderia se esconder. Ou poderia tentar enfrentar os humanos como se fossem criaturas. Mas não, quando os humanos chegam perto, ele se comporta como um brinquedo. Será que ele é indeciso? Eu sou um brinquedo ou não sou um brinquedo? Uma teoria fala que isso aí tem a ver com os instintos de brinquedo dele. Ele deve ter naturalmente algo dentro dele que fala que ele tem que fazer isso. Tipo uns divertidamente de brinquedo na cabeça falando pra ele congelar. E isso faz todo sentido. Eu fico impressionado com o nível de imaginação que as pessoas têm pra ficar fazendo teoria. Porque essa teoria, ela faz tanto sentido que ela foi confirmada pelo diretor do filme, que afirmou que sim, o Buzz Lightyear, ele congela por um instinto incontrolável. Provavelmente ele só confirmou essa teoria aí porque ele não tinha parado pra pensar nesse furo de roteiro. Mas enfim, se tá confirmado pelo diretor do filme, não dá pra discutir. E isso deve ser bem estranho. Imagina, você tá vivendo normal, aí você congela quando chega um humano perto. Isso parece mais um sintoma de timidez do que qualquer outra coisa. Aí, ó, você acha que você é muito tímido e congela? Às vezes você é só um brinquedo. Já pensou nisso? Tem que pensar, hein? Tem uma teoria que fala que a Mirabel de Encanto sempre teve poderes. Mas, Dearo, você tá maluco? No filme mostra claramente que ela não tem poderes. Aí você diz isso pra mim e eu falo, será? Será? Esse filme aí conta a história da família Madrigal. Uma família que recebeu um milagre e todos os membros têm superpoderes. Todos menos a Mirabel, que é a personagem principal do filme. Quando a Mirabel era criança, ela passou pelo ritual que todo mundo da família passa na idade certa, de atravessar uma porta mágica e revelar os seus poderes. Mas quando a Mirabel foi fazer isso, a porta simplesmente sumiu, o que deixou todo mundo meio bugado, né? Principalmente a abuela. Mas será que a porta sumiu porque a Mirabel usou seus poderes? Uma teoria fala que a Mirabel tem o poder de alterar a realidade. E quando ela foi atravessar a porta dela, ela tava com tanto medo de não ter um poder que ela alterou a realidade e fez a porta desaparecer. E também na teoria fala que esse filme não é um musical. Pelo menos não pelos motivos certos. Acontece que quando a gente vê todas aquelas coisas acontecendo durante as músicas do filme, é como se fosse tudo uma criação da mente da Mirabel, alterando a realidade. Tipo na cena que a família vai tirar uma fotinha, só que esquecem da Mirabel. E ela literalmente congela o tempo pra cantar. Ou a cena Não Falamos do Bruno, que aparece um monte de coisas diferentes e um monte de gente canta. Isso seria a Mirabel manipulando a realidade e forçando todo mundo a cantar como ela imagina. Que doideira! Então a Mirabel é tipo a Feiticeira Escarlate. E que a vida da Mirabel é o WandaVision da Disney. E cara, essa teoria bizarra até que faz bastante sentido. Faria tanto sentido, né? Se o final do filme não fosse tão claro com a sua mensagem. A Mirabel realmente não tem poderes. E o fato dela não ter poderes é o que contribui pra história. Esse filme é sobre você não precisar de poderes ou de um dom pra ser especial. Então não faz sentido nenhum ela ter algum poder. Senão estraga toda a história do filme. Enfim, ela é só a Mirabel mesmo, sem poderes, e o filme é sim um musical. Inclusive é um excelente musical. Então essa é só uma teoria bizarra mesmo. Porque torna a Mirabel quase uma vilã no filme, né? Faz muito sentido. A Rainha Má de A Branca de Neve pode não ter morrido. Não só isso, ela não só não morreu, como ela foi parar em outro filme. Em qual filme? Enrolados, da Disney. O filme conta a história da Rapunzel, que é mantida presa na torre pela mãe dela, a Mamãe Gothel. Isso porque a Rapunzel tem um cabelo mágico, que pode rejuvenescer a Gothel. Uma mãe barra madrasta que prende a sua filha dentro de um lugar. Ela tem obsessão por beleza, parece muito com alguém de outro filme, não parece não? Essa aqui, de todas, é a teoria que mais faz sentido. Se liga, esses dois filmes se passam na Alemanha. Tanto a Rainha Má quanto a Mamãe Gothel têm os olhos verdes e as bochechas rosas. A rainha, ela caiu de cima de um barranco, mas a gente meio que não vê que ela morreu. A nossa única confirmação é um urubu que viu ela caindo. E pela cara dele, dá pra gente ver que ela tá o oposto de viva. Mas se a gente não viu o corpo, não tem provas. E essas duas vilãs
vilãs, elas têm uma incrível fixação por beleza. E se você reparar bem, a cena que a mamãe vai de arrasta pra cima, ela fica super velha. Bem parecida com a versão envelhecida da Rainha Má. E se ela sobreviveu e encontrou a mesma flor mágica que deu os poderes da Rapunzel. E assim se manteve viva por muitos anos. Já que da época da Branca de Neve até Enrolado se passaram muitos anos. Os reis, os pais verdadeiros, né, da Rapunzel, eles pegam a flor da Rainha Má. E assim ela acha que tem o direito de sequestrar uma criança. E daí assume a identidade da mamãe Gothel. Até pra ninguém reconhecer ela, né? Afinal, ela era uma rainha. Então, pra mim, essa teoria faz todo sentido. Talvez seja a que mais faz sentido nessa lista. Eu sei que a Disney nunca vai admitir, mas que fique registrado. Elas são a mesma pessoa, sim. Pelo menos na minha opinião. E na sua opinião, essas teorias fazem sentido? Não fazem? Eu quero que você comece a discutir essas teorias aqui embaixo nos comentários. Ó, se inscreve aí também no canal, deixa o like e tamo junto. Falou!